Olá, estou aqui com o Armando Lourenço, da Universidade Corporativa da UI, e falaremos sobre a metodologia de efetividade. Eu sou Wagner Cassimiro e este é o Expresso 3. Armando, quais as etapas da metodologia de efetividade? Olha, é importante entender assim, o porquê que nós temos uma metodologia de efetividade. Quer dizer, enfim, o investimento é muito alto que a UI faz em termos de desenvolvimento, de educação corporativa como um todo. Hoje ele está aproximadamente em 5% da receita. E nós temos o nosso objetivo, não é necessariamente pelo investimento, mas é pela qualidade do serviço que a gente vai entregar junto ao cliente. E uma parte dessa qualidade está ligada à questão dos treinamentos. Então, quanto melhor os treinamentos forem, mais a gente pode colaborar no processo de qualidade, enfim, de risco que a gente pode ter nos treinamentos da UI. Então, esse é sempre o foco. Agora, quando a gente fala em efetividade, é porque a metodologia, ela procura exatamente isso, ou seja, com que as pessoas consigam aplicar no dia a dia e com que com esses treinamentos consigam ter resultados de impacto também no dia a dia. Então essa metodologia ela procura isso, a aplicação, ela procura impacto do treinamento das pessoas no dia a dia de trabalho. Então nós desenvolvemos uma metodologia aqui mesmo no Brasil e ela tem várias etapas, entre elas talvez uma das grandes é definir claramente o objetivo, a competência e os objetivos do treinamento. Mas definir esses objetivos ou comportamentos esperados de maneira tal que a gente possa mensurar depois. Então essa já é uma primeira fase, porque às vezes você trabalha nesses objetivos, palavras como conhecer, etc, e isso fica muito abstrato para que a pessoa, então a gente precisa. Na medida em que você tem isso muito claro, e parece assim um detalhe isso que eu estou te falando, mas é muito comum você não ter esse cuidado, assim, até com um pouco mais de detalhe, nessa questão do objetivo, porque ele vai direcionar todo o esforço que a gente está fazendo. Depois nós vamos definir quais as estratégias de aprendizagem, pensando no público-alvo, que seriam os participantes, pensando no tipo de resultado que a gente quer ter, ou seja, vai ser ativo ou não ativo, mas nós estamos preocupados com isso. E para isso a gente tem o coordenador que desenvolve o treinamento técnico e você tem um coordenador da UIU, que seria a nossa universidade corporativa, que ele faz o design do treinamento. Então a gente combina a área técnica com a UIU para produzir o treinamento da melhor forma possível. Na medida que então a gente já tem o treinamento montado, tem clareza no objetivo, os facilitadores são treinados, eles recebem uma certificação interna. Os coordenadores também são qualificados para isso. E aí você vai prosseguindo junto, aí você vai executar, na realidade, o treinamento. Há um processo de avaliação, que é um processo que você avalia indicadores de reação, aprendizagem, aplicação, indicadores organizacionais como um todo, e depois a gente tem uma outra fase, que é o de coach. O coach para os facilitadores que não tiveram um desempenho tão adequado segundo o indicador que nós possuímos, o que é uma parte muito pequena. Mas a ideia nossa é sempre aprimorar e não tirar o facilitador, porque às vezes você vai ajudando e ele vai conseguindo uma nota melhor mais à frente, a pessoa que já tem um conhecimento técnico grande, uma experiência. Então esse nosso processo é sempre de ajuda, de colaboração, vamos dizer assim, para a pessoa, para que a gente tenha resultados melhores para ele e para a gente, para a companhia como um todo. E aí o início mesmo vem no levantamento de necessidades. Então, por exemplo, naquela etapa de avaliação que você faz, tem um momento que você, de aplicação, além de você ter um questionário que as pessoas respondem quanto percentualmente elas estão aplicando no dia a dia, nós fazemos focus group. Então as pessoas, por meio de entrevistas, eles nos dizem o que eles estão aplicando ou não. Então a gente tem muitas informações nesse processo de levantamento, de avaliação. Então quando vai para a fase de levantamento de necessidades, a área nos traz as necessidades e nós levamos a programação feita recentemente de treinamentos como um exemplo. Aí nós combinamos e começa o ciclo novamente. Então esse é o processo, a etapa, essa ação é o ciclo, a metodologia de efetividade que nós estamos fazendo aqui no Brasil e que agora, nesse processo de integração com a América do Sul, com outros países, quer dizer, já é integrado, mas eu estou agora tentando integrar a universidade com todos os processos de uma maneira geral, a metodologia também já está caminhando para isso. Legal, muito obrigado.
Armando, quais etapas da metodologia de efetividade da Ernst Young? Olha, Ernst Young, não pode falar?